Por exemplo, tomemos uma frase ao acaso. Digamos, eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Mereço isto? Mereço? Estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Mereço isto? Mereço? Estava justamente esperando por este momento. Diga lá, responda. Mereço isto? Mereço? Estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Mereço isto? Mereço? Estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Mereço isto? Mereço? Seu mundo é o teatro, seu sol, feito de luz e calor dos refletores, nasce ao chegar dos primeiros espectadores e põe-se ao declinar dos últimos aplausos. Ele vive 2 gerações em cada noite, com encarnações extras nas vesperais de sábado e domingo. Segunda-feira é o 7º dia no qual repousa da criação interminável. Porque no princípio era o Verbo. E no Verbo, em prosa e verso, estavam todas as comédias e tragédias nas quais ele viveu as suas centenas de destinos. Aqui, por gentileza. Papai nasceu aqui no Brasil, embora digam que ele nasceu em Portugal, né? Ele nasceu aqui mesmo. Nasceu aqui de pais madeirenses. Maria de Jesus, minha avó, Francisco, meu avô. Não conheci nenhum dos dois. E eles eram muito rígidos, principalmente, disse meu pai, que vovô Francisco era terrível. Rasgava as camisas de papai para papai não sair para ir trabalhar. Que não queria que meu pai fosse artista de jeito nenhum. Mas papai se formou na Escola Martins Pena, como ator. Nasci numa sexta-feira. Oh, que bonito petis! Exclama o papai aflito. Logo intervém a parteira. Deixemos de brincadeira, chamar a isso bonito, assim com esse nariz. Há de ser cirurgião e formado em Paris, afirma um outro parente. Isso não, 100 vezes não, salta feroz meu irmão. De susto mata o doente assim com esse nariz. Como seus pais, pessoas ricas, bem situadas na sociedade da época, viam a sua pretensão de ir para o teatro? Apesar de eles chamarem teatro e gostarem de teatro, fizeram toda sorte de guerra para que eu não entrasse para o teatro. Meu pai, então, tem uma frase muito engraçada. Eu não é questão disso, você sabe, eu não tenho preconceitos. Além do mais, eu sou homem de teatro, eu gosto de teatro, eu adoro teatro. Mas entre você querer e poder a um abismo, quem sabe se você vai acabar sendo um canastrão, envergonhando toda a família. Um bacharel em Direito, isso sim. Isso ele aprovaria com todas as bênçãos. E você chegou a ingressar na Faculdade de Direito, onde não conseguiu completar o 1º ano. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. Mas um dia, nesse mesmo cenário onde você está, um mendigo imortal travaria o seguinte diálogo com um jovem representante do bacharelato nacional. O senhor sabe ler? Sou bacharel em Direito. Não me interessa. Eu perguntei se o senhor sabe ler. Não sabemos até que ponto a adivinhação desse diálogo o impediu para sempre de ser doutor, salvo em honoris causa. O que sabemos é que quem estragou tudo foi um repórter do saudoso matutino O Imparcial. Ele apareceu justamente durante uma aula do ilustre diretor da Escola Dramática. Ele bateu a sua chapa muito orgulhoso para a reportagem cultural do dia seguinte. E aconteceu que O Imparcial era exatamente a leitura sagrada das manhãs de seu Francisco Firmino Ferreira.
E naquela manhã das revelações terríveis, a surpresa mais chocante foi servida com o café. Lá estava o clichê delator. Seu filho primogênito, com aquela cara muito cínica, aprendendo a ser ator, em vez de trabalhar ou estudar alguma coisa mais séria, aprendendo a ser um péssimo ator, já que ninguém precisara ensinar-lhe a ser um péssimo filho na sua imperdoável dissimulação. Não fui herói nem soldado. Não fui doutor nem banqueiro. Não fui padre nem juiz. Mas fui o Zé Fogueteiro. Fui mendigo e usurário. Fui burro e fui o sábio. E fui o bobo do rei. E fui Francisco de Assis. Porque o que eu sou é ator. E irei para a posteridade assim, ó, com este nariz. Fiz uma carreira muito normal, sem acidentes, sem desilusões, e recomeçaria se fosse necessário. No dia 22 de março de 1917. Lembro-me perfeitamente. Estávamos levando uma peça chamada Amigo, Mulher e Marido. Eu fazia o papel do criado de uma baronesa. Tinha que anunciar uma visita. Mas na hora de entrar em cena, me atrapalhei todo. E em lugar de entrar pelo saguão, entrei pelo quarto da patroa. E falei: senhora baronesa, o senhor Barão de Statin acaba de chegar. Como? Pergunta a atriz num tom gaiato. Será que o barão pulou a janela do meu quarto? Eu quase desmaiei. Completamente baratinado, a primeira vez, nervosíssimo, sem domínio de mim próprio, no caso. Né? E quando eu vou saindo para o hall, o ator que fazia o barão, pensando em me salvar, entra pelo quarto da patroa. Porque piorou a situação. E um gargalheiro danado, o público percebeu a gafe. E todas as vezes que eu entrava em cena, o público ria, naturalmente, na esperança de ver outra gafe, né? A vida do ator é uma maratona, só acaba com a morte, não é? É uma carreira longa, difícil, muito torturosa, porque a arte de representar é a arte do sacrifício. Ou seja, a gente sacrifica a alma e sacrifica o corpo. O tempo não envelheceu a minha arte nem abalou o meu ideal. Sinto-me forte, jovem. E às vezes eu tenho que ter muito cuidado comigo mesmo para não parecer ridículo. Ainda há meses, na escola de São Cidade Alegre, eu sabia como um rapaz de 20 anos. Que a velhice, na realidade, não existe. Existe a mumificação. Aqueles que param no meio do caminho, que não nos podem acompanhar os passos e têm a pretensão de quererem impedir que nós realizemos certos atos impostos pelo instinto. Vocês não reparem eu estar aqui amparado a esta bengala. Mas é que eu levei um tombo, parti o fêmur, fui operado e agora nesse período de recuperação eu tenho que estar amparado pelo enfermeiro e esta bengala, que aliás esta bengala tem uma história muito engraçada. Esta bengala foi a bengala com que eu fiz o Deus me pague durante muitos anos. Mas vocês querem saber coisas da minha vida, da minha vida de artista de cinema? Pois não, com muito prazer. O caso é o seguinte: eu nunca fui um ator de cinema. A minha base sempre foi o teatro. Porém, como o ideal de todo artista era fazer cinema, no meu tempo, eu caí nas malhas também dessa grande arte. Estreiei no cinema fazendo um repórter num filme escrito por Coelho Neto, Os Mistérios do Rio. Nesse filme trabalhava o meu mestre João Barbosa, grande ator, aliás, e meu professor da Escola Dramática. E o ator Antero Vieira, um excelente ator também. E uma senhora mexicana, que não era atriz, mas como era muito bonita, quando eu fiz Mistérios do Rio, eu ainda não
estava em teatro. Era aluno da escola dramática, da qual era diretor o Coelho Neto. Ele me chamou para fazer uma pontinha nesse filme. Eu fiz um repórter da noite, que naquela época era um jornal de tanto prestígio como é o Globo hoje. Depois fui convidado para fazer outros filmes, mais tarde, é lógico. Fiz Pureza. Eu não sei se os senhores ignoram que eu tenho 61 anos de profissão. Confesso, eu nunca pensei chegar à idade em que estou. Lulu de Barros inicia Procópio na comédia urbana, neste filme que mantém todas as virtudes e deficiências do então incipiente cinema brasileiro. De jardim suspenso da Babilônia, sabe? Desses vagabundos para desmoralizar a gente, chamam de favela. Mas não tem importância que vai abaixo, sabe? Vai para baixo? Vai para baixo. E agora esses monumentos são muita gaita, sabe? É muito outros gaita. É gaita, não sabe o que é gaita? Não. Ai, ignorante. Gaita é money. Money? Já, meu filho, money. Sapeca aí, pode botar arame também. Arame é gaita. Arame é gaita, não há gaita sem arame, arame sem gaita. Right. E favela vai para baixo mesmo? Vai abaixo, nós já estamos tratando disso. Então, antes de ir para baixo, eu preciso ir lá em cima. Você quer ir lá em cima? Minha mãe do céu. Eu também vou, né? Ah, meu Deus, destino ou fatalidade. Eu a querer fugir do morro e o morro a me chamar. O meu destino é morro mesmo. Ah, meu... Trabalhar. Você só sabe dizer palavras inconvenientes. Você não compreende que trabalho é relativo, viu? Há muito trabalho que não aparece. Por exemplo, pensar. Eu penso, né? Penso muito. É só a energia que eu despendo para obrigar vocês a trabalhar que não é trabalho. É que vocês não pensam. Vocês só têm cabeça para usar chapéu, são uns pilantras aí. Na Cinédia fiz Berlim da Batucada com o falecido Chico Viola. Fiz na Europa Trevo de 4 Folhas, foi exibido aqui no Brasil com grande sucesso. E assim outros mais. Naquele tempo todo mundo queria ser de cinema. Todos os que sonhavam com arte representar queriam entrar para o cinema. Mas o cinema naquela época era uma coisa precária. Fazia-se um filme lá uma vez ou outra. Não era uma coisa que tivesse uma continuidade e favorecesse o artista uma vida boa, uma vida firme. De modo que eu entrei para o teatro, que era o meu ideal mesmo. E até hoje fiquei nele. Depois veio O Homem dos Papagaios, filmado pela Multifilmes. Aliás, a história do Homem dos Papagaios é muito curiosa. Para a inauguração da fábrica fizeram um concurso. Concorreram 35 argumentadores, entre eles eu. Eu tirei o primeiro lugar com O Homem dos Papagaios. Fez um sucesso tão grande que na primeira semana, só no Rio de Janeiro, pagou o filme. Foi um grande alento que há no cinema. E aí começaram a surgir várias iniciativas curiosas, vários diretores, e o cinema começou realmente a tomar um grande impulso. E aqueles que negavam o cinema nacional ficaram com cara de bobos, porque uma premiere de cinema nacional era um acontecimento. O teatro se enchia, todo mundo queria ver o filme brasileiro. Seu Fulgêncio, é uma desumanidade. O senhor já pensou
no que vai ser da minha vida. Isso é lá consigo, onde já se viu vender sorvete a prazo. Eu encontrei umas criancinhas, estavam desprevenidas. Eu então abri um crédito. Além do mais, não se esqueça daquilo que disse Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. Sim, mas naquele tempo não havia sorvete. Passe bem. Mas, Sr. Fulgêncio... Passe bem, seu Epaminondas. Vá pela sombra. E houve coisas curiosas comigo. Quando eu fiz o comprador de fazendas, o meu personagem era o seu chamava-se Moreira. Eu morava nesse tempo em Copacabana, na rua Constante Ramos. E a garotada ali da vizinhança, quando eu saía, começava: ó, seu Moreira, como vai, seu Moreira? Ó, seu Moreira, quer vender aquela chácara com aquelas frutas que o senhor mandou amarrar na árvore? O senhor é vigarista? Era uma pandemia. Você também pode ajudar, não fique aí com essa cara de bobo. Monteiro Lobato e o talento de Procópio retratam a decadência de uma região e as pequenas malandragens usadas por um fazendeiro falido para vender a fazenda e casar sua filha. Aqui estão os cavalos que eu prometi, hein? Leva os cavalos também ao estábulo. Mas, seu Moreira, essas árvores aí não duram. Vamos. A árvore sem raiz não vive. Isso é questão de 5 ou 6 dias. Depois de vendida a fazenda, quem quiser raiz que compre. Ah, tá bem. Claro. Tá aí o leite. Onde está a menina, hein? Ainda está dormindo. Oh, ainda mais essa, mas esse leite não dá para todos. É muito pouco. Isso se resolve já. Enquanto existir água, haverá sempre leite. Chega! Não tem mais toalha decente nesta casa. Quando entrar o dinheiro da fazenda, vamos comprar quantas toalhas você quiser. Vamos moer um pouco de café para o senhor tranquilo. Mas... Tá. Mas... Faz favor, senhor. Obrigado. Eu fiz o meu primeiro filme, Os Mistérios do Rio, com 18 anos. E o último que eu fiz foi Em Família. Aliás, fiz com o artista Rodolfo Arena, um excelente ator. Foi ator que me acompanhei durante muitos anos, galã, elegante. Hoje está, como eu e como muitos outros, um caco. Maracujá de gaveta, sabe? Isso é natural, não é? O tempo vai passando, a gente não pode segurar o tempo e ele vai nos martirizando. Mas o último filme fiz aos 71, imagine, senhor. Agora, quando farei outro? Talvez daqui a mais... Porque são os meus primeiros 80 anos. Talvez nos segundos 80 anos eu faça outro filme. A escola tem 101 anos. É a mais antiga escola da América Latina de teatro. A escola é a formação de ator. De lá até aqui ela manteve esse princípio. Sempre foi de ensino gratuito, sempre vinculado ao Estado, né? E sempre também, desde que nasceu, um curso com 2 anos e meio de duração, onde o aluno, ao terminar a formação dele em ator, uma escola que forma atores, eles ainda ficam aqui em temporada com o projeto final, que a gente chama montagem final de curso, que é o que vale a uma monografia em cursos mais comuns, né? Então eles ficam habitualmente em temporada aqui de 2 a 3 meses. Nós abrimos 2 turmas regularmente, a cada semestre, uma para o turno da tarde e outra para o turno da noite, sempre com um número limite de 15 alunos. Precisa ter o 2º grau completo, porque o nosso curso é pós-2º grau. Né? Então precisa ter o 2º grau completo e essa seria a única exigência. Na verdade, as nossas provas são provas
vinculadas à natureza do nosso curso. Então nós temos um THE, que é o teste de habilidade específica, onde eles fazem provas voltadas para a nossa atividade. Ou seja, a gente acredita que essa formação permita que eles se desempenhem muito bem no mercado. A gente é muito orgulhoso da formação. 2008 é ano de centenários. 100 anos da imigração japonesa no Brasil, 100 anos do arquiteto Oscar Niemeyer, 100 anos de morte de Machado de Assis e 100 anos da Escola Estadual de Teatro Martins Pena. 100 anos de Martins Pena, 100 anos de história do teatro brasileiro. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, pô, Martins Pena, isso tudo, entendeu? Eu falei, cara, tem uma história maravilhosa, uma história muito grande, linda, entendeu? Pô, são 100 anos e tudo. Eu conhecia Martins Pena através das festas. Eu sabia que era uma escola de teatro, mas a primeira vez que eu tive contato foi em uma festa que eu vim aqui. Eu descobri a Martins Pena através dos membros da companhia que eu trabalhava. Até então não conhecia a imensidão que seria Martins Pena. Uma escola muito diferente das outras escolas de teatro que eu fiz, assim. Tem um comprometimento da parte dos professores muito grande. Um dos maiores motivos até da minha escolha pela Martins Pena é por ela ser uma escola gratuita. É fabuloso eu poder estar viva participando desse centenário, né? Junto com vários amigos, várias pessoas. A Martins Pena é a mais antiga escola de arte dramática da América Latina e uma das mais importantes do Brasil. Ela foi inaugurada em 1908, ela nasce atrelada ao Teatro Municipal, a criação do Teatro Municipal, com o nome de Escola Dramática Municipal. E o objetivo da escola era exatamente oferecer uma formação regular aos filhos, aos jovens, digamos, de uma classe mais privilegiada. Quando a Martins Pena é criada, né? Quem serão os professores? Né? Quem será esse corpo docente da Martins Pena? Então, grande parte, eu diria que a maioria do corpo docente da Martins Pena é escolhida dentro da Academia Brasileira de Letras. É muito curioso, em vez de serem escolhidos os profissionais do teatro, né, os atores, os diretores, não. São escolhidos acadêmicos, imortais, muito mais ligados às letras do que ao palco. Os 5 professores que fundaram, junto com o Coelho Neto e mais 4, a Martins Pena, 4 eram acadêmicos e 3 foram presidentes da Academia Brasileira de Letras. A Martins Pena foi responsável pela formação de grandes artistas da nossa cultura. Muitos deles ajudaram a fazer a história do teatro e da televisão brasileira. O próprio Freire foi nessa época, foi o aluno mais famoso. A Teresa Raquel, né, também, que é um grande nome do teatro brasileiro. A Joana Fon. Tem a Cláudia Provedel, que é uma ótima aluna. O Telmo Fernandes, que está aí, candidato a prêmio Shell. A instituição é pública e atrai alunos de vários estados que vêm ao Rio de Janeiro a cada semestre só para tentar conseguir uma vaga. Você falar da história da Martins Pena é falar dessa sobrevivência de 100 anos. Né, que está na mão mesmo de quem trabalha lá dentro, que está na mão dos alunos, que defendem, vestem a camisa, muito mais até do que um investimento do próprio governo. A gente tinha um aluno de baixa renda, né, aquele aluno que não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, mas que está lá todo dia, né, que leva sanduíche para vender, que vai para lá porque sabe da qualidade da escola. Por que eu vim fazer Martins Pena? Essa pergunta acho que é óbvia e comum a todos, porque é gratuita. Então você respira e vive teatro 24 horas por dia. Eu acho que poucos são os lugares onde o ensino teatral é feito dessa forma. Acho que sempre o aluno da Martins Pena acaba tendo um perfil diferente dos alunos formados pelas outras escolas, exatamente porque são tantas as dificuldades, ou ele abandona, ou ele vai embora na primeira oficina, no primeiro semestre, ou ele fica lá lutando, né? E isso acaba formando, né, eu acho que um profissional de teatro diferenciado, né? Porque realmente a luta do teatro, ela acontece dentro da escola e depois fora da escola, quando você encara o mercado profissional, realmente você já encara o mercado pronto para a briga. Fazer 100 anos é importante, né? E fazer 100 anos uma escola pública num país como o Brasil, eu acho que é uma vitória. É um país onde a educação não é levada muito a sério e conseguir ter uma escola de teatro que foi fundada
junto com o Teatro Municipal. Então eu espero desses 100 anos que a gente continue com essa força, mantendo essa escola viva e que haja um olhar mais interessante de quem está de fora e compreenda a importância de uma escola de teatro. E mais aulas de diferentes tipos, e mais biblioteca, e mais vídeos, e mais tudo, porque é muito bom. Eu espero que a escola dure por mais 100 anos. Vida longa a Martins Pena. Eu sou do interior do estado do Rio, na verdade, sou de Volta Redonda, e sempre foi um sonho meu estar aqui na Martins Pena, porque é a primeira escola de teatro do Brasil, assim, tem 100 anos, então é a primeira escola de teatro do Brasil, da América Latina, então é uma honra muito grande poder estudar aqui, poder ter contato com essa arte, com tudo isso, assim. E acho que é um sonho mesmo, assim, é romantismo teatral, eu diria.